excelência em vendas e negociação. As mais avançadas técnicas e ferramentas para ajudá-lo nos seus negócios. Eu vou começar hoje mostrando para você as 3 leis de vendas. Quais são elas? Primeira lei é uma lei chamada Lei da Escassez. Como nasceu essa lei de vendas? Pois bem, a lei da escassez é o seguinte: as pessoas não gostam de perder nada. Elas não gostam de nada que está acabando. O seu cliente não quer perder nada. Quando as coisas estão acabando, eles querem desesperadamente. Isso faz parte de uma necessidade básica do ser humano. Como ela nasceu? Um grupo de cientistas, eles resolveram fazer uma pesquisa e colocaram 2 potes de bolachas, 2 potes de biscoitos, para que as pessoas pudessem experimentá-los. Só que eles fizeram uma coisa. No pote A, eles colocaram bolacha até o tampo, cheinho. E no pote B, eles colocaram a bolacha pela metade, quase acabando. Eles pediram para cerca de 10 pessoas experimentarem, cada uma por vez, experimentarem a bolacha do pote A. Elas tomavam um golinho de água para tirar o gosto e experimentavam a bolacha do pote B. E tinham que marcar com um X qual delas era a mais gostosa. Meu amigo que está me assistindo agora, pasme que o resultado foi impressionante. 100% das pessoas marcaram que a bolacha B era a mais gostosa de todas. Mas tem uma coisa que eu não te contei ainda. As bolachas eram iguais, eram exatamente a mesma. Por que então eles marcaram que a bolacha do pote B era mais gostosa? Porque estava acabando, porque estava terminando. Então dava a impressão que aquela bolacha era mais requisitada. A gente está numa loja, a gente consegue ver os clientes, os vendedores colocando assim: o saldo de estoque, está acabando, última oferta. Isso acontece e aí a gente quer pegar, quer aproveitar. Ou seja, como é que a gente pode trazer isso na sua realidade? Se você vende um produto ou um serviço e o cliente perguntar, por exemplo, se esse produto que você vende tem muito, está no estoque, a última coisa que você deve falar é que está sobrando no estoque. Dá a impressão que ninguém quer comprar esse produto seu. O que você deve falar, se você for usar a lei da escassez, é que ele está terminando, ele está acabando. É impressionante como essa lei funciona. Ela funcionou comigo uma vez. Eu ensino esse negócio da lei da escassez e já fui vítima dela. Por quê? Por um único motivo. Eu também sou ser humano, assim como você. Se você é uma aluna minha, está me assistindo, já aconteceu, por exemplo, de a vendedora de cosméticos na sua casa, quando você está em dúvida entre qual batom você vai comprar, ela mostra e fala assim: olha, esse batom é o que mais sai, todo mundo compra. E o que acontece? Você fala: então é esse que eu quero, eu vou comprar. Isso daí também é uma outra forma de visualizar a lei da escassez. Essa é uma maneira de que você usa a lei da escassez dizendo que todo mundo quer aquele produto. Bom, se todo mundo quer, o seu cliente vai querer também. Eu lembro uma vez que meu amigo Roberto Chiniachique me indicou para fazer um curso de planejamento estratégico. E lá fui eu, liguei para fazer planejamento estratégico. E quando a mulher atendeu, eu, como um bom vendedor, também sou um bom comprador. E assim como um típico cliente piranha, você vai conhecer hoje, a primeira coisa que eu falei para a mulher é: olha, eu sou amigo do Roberto Chiniachique e ele me indicou para fazer o curso de planejamento estratégico. Eu gostaria de saber quanto é que a senhora vai fazer de desconto para mim. Custava R$1.000 por pessoa. Muito bem, a mulher atendeu o telefone, mudou o tom de voz e disse assim: senhor Rodrigo, antes de falarmos de forma de pagamento, veja que ela não falou de desconto. Antes de falar de forma de pagamento, eu preciso dizer uma coisa para o senhor. O curso está lotado. Eu falei assim: como assim o curso está lotado? Eu não quero saber, eu vou fazer. A senhora sabe com quem a senhora está falando? Eu sou amigo do homem, eu sou escritor, sou autor, sou palestrante também. Ela: poxa, mas eu não posso fazer nada. Eu falei: então me chama o instrutor. Olá, Rodrigo, já ouvi falar de você, eu conversei com ele também. E eu disse: vem cá, eu gostaria de fazer o curso com você, me conta o que está acontecendo. Você imagina, meu amigo aluno, minha amiga aluna, que está me assistindo agora, se naquele momento ele falasse assim: Rodrigo, eu vou vou abrir uma exceção. Eu vou conseguir mais uma vaga para você. Só que é o seguinte, tem que ser pago à vista e porque você está entrando depois de nós reservarmos o hotel, vai custar R$50 mais caro, R$1.050 à vista. Você acha que eu me inscreveria? Na hora, é claro que sim, eu não queria perder. E olha que eu ensino a lei da escassez. Pois bem, se você quer saber o que aconteceu naquele dia, tinham exatamente 12 pessoas participando, sendo que eram 3 pessoas de cada empresa, e aí a gente tinha, então, iam ter dinâmicas no curso. 3 pessoas de cada empresa, eu não podia entrar, e seria o estranho no ninho, ele não estava usando a lei da escassez para vender, e eu, infelizmente,
fiquei de fora, não consegui me matricular. Mas eu estou te contando isso para provar para você o poder da lei da escassez. Até comigo ela funciona com todo mundo. Mesmo você que conhece a lei, um dia ou outro vai ser vítima dela. Por quê? Porque você é ser humano. Quando o seu cliente falar de alguma coisa que está acabando, quando o vendedor falar de alguma coisa que está acabando, que está faltando, o cliente inevitavelmente vai querer comprar. Segunda lei, vamos falar da segunda lei. Segunda lei é uma lei bonita, uma das mais importantes, chamada Lei da Reciprocidade. O que significa isso? A Lei da Reciprocidade. A Lei da Reciprocidade é o seguinte: você vai precisar mostrar para o seu cliente que ele é merecedor de alguma coisa, que você talvez não tenha dado para ele ainda. E quando você dá essa coisa para ele, um presente, por exemplo, sem querer nada em troca, entre aspas, isso faz com que o seu cliente fique em dívida com você. Um exemplo que eu posso te dar da lei da reciprocidade: aniversário, data de aniversário. Você se lembra dos aniversários do seu cliente? Da data para ele importante? Se você ligar para o seu cliente e falar para ele, hoje é o dia do aniversário dele, e falar para ele que ele é importante para você, que você não ligou para vender para nada, apenas para dizer que essa data é especial e que não passou despercebida pela sua empresa, sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar te devendo um favor. Dentro dele, inconscientemente, a lei da reciprocidade diz: quando um profissional de vendas dá alguma coisa para o cliente que ele não está esperando, ele fica te devendo uma. Joe DeHart está no livro dos recordes, no Guinness Book, o maior vendedor do mundo. Para você ter uma ideia, em 13 anos ele vendeu 15 mil automóveis, praticamente 3 carros por dia, de domingo a domingo, em 15 anos. Será que ele é uma pessoa que a gente precisa ouvir? Claro que sim! Se o maior vendedor do mundo vai ensinar alguma coisa pra gente, no curso Excelência em Vendas e Negociação, nós precisamos ouvir o que ele tem para dizer. E ele contou uma história que eu achei muito interessante, vale a pena eu te contar aqui, sobre a lei da reciprocidade. Ele disse que uma vez uma senhora, mal vestida e com um carrinho velho, entrou numa concessionária de um concorrente. Assim que ela entrou, o vendedor olhou de longe e disse: essa mulher não vai ter dinheiro não. Quando ela começou a falar com ele, um colega dele saiu para almoçar. Ele olhou no relógio e disse assim: minha senhora, a senhora pode voltar daqui 1 hora e eu te atendo com calma, que eu vou almoçar? Grande erro. O que você tem que fazer? Você tem que estar elegante, bem arrumado, bem vestido. Porque o seu cliente vai te julgar pela aparência, mas você não deve julgar um cliente pela aparência. Esse vendedor erroneamente julgou a cliente pela aparência e ela, sem saber o que fazer, foi andar pela calçada para fazer o tempo de 1 hora que o vendedor tinha pedido. Pois bem, ela entrou na concessionária vizinha só para dar uma olhada nos carros e fazer hora. Adivinha quem se aproximou dela? Nada mais, nada menos do que o maior vendedor do mundo, chamado Joe DeHart. E ele chegou e falou: posso ajudá-lo? E ela disse assim: não, sabe o que é? Eu já sei o carro que eu quero comprar. Hoje é meu aniversário e eu quero comprar o carro ali da concessionária vizinha, de outra marca. Eu juntei o dinheiro e eu sei exatamente o carro que eu quero. É um carro igualzinho o carro da minha irmã. Eu já tomei a decisão. Nesse momento, Joe DeHart falou assim: espera um momentinho. Ele saiu. Quando ele saiu, ele voltou rapidamente e chamou a moça para entrar, a senhora, para entrar no escritório dele. Assim que ela aceitou, ele ofereceu água, cafezinho e disse: bom, a senhora pode fazer um tempinho aqui, não tem problema. Me conta um pouco mais. Ela falou: sabe o que é? Faz tempo que eu junto dinheiro, eu queria dar um presente para mim mesmo, comprar um carro igualzinho da minha irmã, que eu acho um carro bom, confortável. E começou a falar. Dali a pouquinho, meus amigos, entra a secretária da concessionária com um buquê de flores lindo na mão e entrega para o Joe DeHart. E ele fala: não, essas flores não são para mim. Essas flores é para essa senhora que faz aniversário hoje. E que essa data se repita por muitos e muitos anos. Meus parabéns. Bom, eu não preciso te dizer que aquela senhora começou a chorar, emocionada. Ela disse que há muito tempo ela não ganhava flores e que ninguém lembrava do aniversário dela. E sabe o que aconteceu? Meu amigo aluno, minha amiga aluna, ela desistiu de comprar o carro do concorrente e comprou um carro com Joe DeHart. Mais um carro nas metas dele, na contagem dele de campeão de vendas do mundo inteiro. Pois bem, esse foi um exemplo da reciprocidade. Só o fato dele ter tirado dinheiro do bolso dele e pedido para a secretária comprar um buquê de flores para essa senhora, sensibilizou essa mulher e ela comprou o carro com ele e mudou de ideia. O outro vendedor voltou do almoço e está esperando ela até hoje. Essa é a lei da reciprocidade. Terceira lei de vendas. Vamos falar da terceira lei. A terceira lei é uma lei chamada contraste. Ela é uma lei mais fácil de entender.
Por que ali na tela tem 3 baldes? Pelo seguinte, a lei do contraste, ela é mais ou menos assim. Pensa comigo, vamos lá. Imagina que tivesse 3 baldes aqui na sua frente, um balde com água gelada, um outro balde com água na temperatura ambiente e o outro balde com água muito quente. E que você colocasse as 2 mãos nos baldes da extremidade. Assim que você colocasse as 2 mãos, deixasse um tempinho, você tirasse as mãos e colocasse no balde do meio. Pensa comigo. A mão que estava na água muito quente, quando entrar na água do meio, vai achar que ela está fria. A mão que estava na água gelada, quando entrar na água do meio, vai achar que ela está quente. E é a mesma água. Exatamente. A água do meio é a mesma temperatura, só que o que aconteceu antes fez toda a diferença. Se a mão estava na água gelada, a água do meio vai parecer quente, porque ela está na temperatura ambiente. E se a mão estava na água muito quente, a água do meio vai parecer fria, porque ela estava na temperatura ambiente. Rodrigo, o que isso tem a ver com a lei do contraste em vendas? Tem tudo a ver. Quando você for apresentar um produto ou um serviço para o seu cliente, for falar de preço, comece sempre pelo mais caro e depois vai para o mais barato. Porque na mente dele, tudo que você falar depois do primeiro preço vai ser mais barato. Muitos profissionais de vendas, eles cometem o erro de começar falando do mais baratinho e da melhor forma de pagamento, em várias vezes sem juros. Eu recomendo que você fale do melhor preço, do mais caro, do melhor produto que você vende e à vista. Isso mesmo, à vista. Depois você vai falar da forma de pagamento e de outros valores. Uma vez eu fui comprar um terno e uma gravata e o vendedor muito espirituoso, gostei dele, ele disse assim, ele trouxe o terno, uma camisa, a gravata e ele falou, olha aqui, seu Rodrigo, a família completa, um não pode viver sem o outro, o senhor não pode desmontar essa família, olha que coisa linda. E eu fiquei feliz pela espirituosidade dele, pela maneira dele agir e eu só queria, na verdade, pessoal, apenas o terno. E aí eu disse para esse vendedor, tá bom, quanto custa a família toda? Eu vou chutar aqui um número porque eu não lembro exato. E ele falou assim, R$600. Eu falei, nossa, R$600 está caro. Perceba que ele usou a lei do contraste. Ele já me falou o preço completo de tudo, me disse o preço total. Aí eu falei, tá bom então, quanto é só o pai da família? Quanto custa só o terno? E ele falou na ordem certa. O terno custa R$500, a camisa R$70 e a gravata R$30. Eu virei para ele e falei assim, então faz o seguinte, eu vou levar a gravata também, o terno e a gravata. A gravata por R$30, para mim, pareceu muito barato, porque o valor do terno de 500 contrastando com o valor da gravata, a gravata fica quase nada. Se ele tivesse começado falando que tinha uma gravata de 30, uma camisa de 70 e um terno de 500, eu ia falar, ok, muito obrigado, eu vou pesquisar um pouco mais e daqui a pouco eu volto. Perceba que eu comprei uma gravata que eu não queria porque o vendedor soube usar a lei do contraste a seu favor. Então lembre-se das 3 leis. Lei da escassez, aquilo que está faltando o seu cliente quer, ele não quer perder nada. Lei da reciprocidade. Lembre-se do aniversário, do Natal, dê um brinde para o seu cliente, dê alguma coisa que ele não está esperando, dê algo extra para ele, que ele vai ficar em dívida com você. Dívida mesmo. Uma concessionária aqui no Brasil aplaude, todo mundo para e faz um corredor polonês para aplaudir o cliente quando ele está indo embora com um carro novo. Isso é uma lei da reciprocidade. Eles deram um presente. O cliente, quando pensar em comprar um outro carro, adivinha onde ele vai voltar? Naquela concessionária. Ele quer ser aplaudido novamente. E a terceira lei e última é a lei do contraste. Sempre diga primeiro o mais caro e depois o mais barato. Essas foram as 3 leis de vendas. Agora, eu quero falar com você sobre algumas técnicas poderosas que você pode usar no dia a dia da sua venda. O poder das perguntas em vendas. Se vendas fosse uma pescaria, com todo o respeito, o profissional de vendas seria o pescador e o cliente seria o peixinho, com todo o respeito, é claro. Só que, infelizmente, eu vejo muitos profissionais de vendas sendo o peixinho e o cliente com a vara na mão. Mostra na tela lá de novo que eu vou ler uma frase. Quem pergunta tem a vara na mão. Esse é o segredo. Quem pergunta tem a vara na mão. Significa o quê? Quando você estiver em vendas, fazendo um processo de vendas, evite terminar uma frase com ponto final. Bola a próxima tela, por favor. Complete sempre essa frase com perguntas. Vamos lá. Evite terminar uma frase em vendas com ponto final. Complete sempre essa frase com uma pergunta. Isso mesmo. O que significa isso? Complete uma frase com uma pergunta. Imagine o seguinte, que o seu cliente faça uma pergunta para você.
quanto custa essa motocicleta? Vamos supor que você venda motos. E você vira para ele e diz assim, olha, essa moto, ela custa R$3.600. Ponto final. Quem é o próximo a fazer pergunta? O cliente. Ele pegou a vara na mão e você virou o peixinho. Ele pergunta, você tem na cor azul? E de repente você fala, não, infelizmente não temos na cor azul. Ponto final. E o que ele fala? Tá bom então, obrigado, eu vou pesquisar, depois eu volto. Você perdeu a venda, perdeu o cliente. Agora imagine a outra situação. O cliente vira para você e pergunta assim, quanto custa essa moto? E você, usando a lei do contraste, pega o maior valor, menor forma de pagamento e fala R$3.600 à vista. O senhor está pensando em comprá-la para trabalhar ou para lazer? Agora ele tem que te responder. De repente ele fala para trabalhar. O senhor busca economia, o senhor busca conforto, o que o senhor está procurando numa motocicleta? Ele vai falar, não, eu quero uma moto azul com muito conforto. Olha, a azul no momento está em falta, mas nós temos uma preta e uma cinza que sai muito. Usa a lei da escassez. Qual das duas o senhor preferia? A preta ou a cinza? Percebe que se você estiver fazendo perguntas, o cliente fica amarrado com você. Você está conduzindo a venda. Esse é o poder da pergunta ou. O que é a técnica de pergunta ou? Você fala para o seu cliente, você dá para o seu cliente duas opções para uma venda. O senhor prefere pagar à vista ou a prazo? No Visa ou no Mastercard? O senhor prefere a preta ou a cinza? Significa o quê? Que qualquer uma das duas opções interessa para ele. Utilize as perguntas ou nas suas vendas e você vai perceber o poder que ela tem num fechamento de vendas. E existe uma outra coisa que eu preciso falar para você. Perguntas negativas. Cuidado com as perguntas negativas. Evite perguntas negativas. Por que, professor Rodrigo, evite perguntas negativas? Eu vou te falar porque você ajuda o seu cliente a dizer não. Quantos profissionais de vendas que eu conheço que já fazem a pergunta na maneira negativa? Ele vira e diz assim, o senhor não gostaria de comprar essa moto? Não. O senhor não gostaria de pagar em 3 vezes sem juros? Não. O senhor não prefere pagar à vista? Não. Quando você faz uma pergunta com não, o seu cliente já vai responder não. Então, ao invés de perguntar, o senhor não gostaria de pagar em 3 vezes? O senhor não gostaria de experimentar? O senhor não gostaria de ver? Substitua por, o senhor pretende ver? O senhor gostaria de experimentar? Fale no afirmativo e não no negativo. O negativo induz o seu cliente a responder não. O senhor não gostaria da sobremesa? Não, muito obrigado. Eu vou ficar só por aqui, pode fechar a conta. Percebe? Nesse bloco eu quero falar para você da mais avançada técnica de ferramentas em vendas. Por favor, na tela. Rapport, isso mesmo, rapport. O que é rapport? Bom, antes de te ensinar o que é rapport, eu quero falar para você que o poder do rapport fez que uma aluna minha, vendedora do Bradesco, ela aumentasse as suas vendas em 2 dias, muito mais do que no mês anterior inteirinho. Ela trabalha com previdência privada e ela deu um depoimento para mim dizendo que em 2 dias, na segunda e na terça-feira, depois do curso que ela fez com a minha empresa Universidade do Sucesso, ela conseguiu vender mais do que no mês anterior inteirinho. Rapport significa empatia, ser parecido com seu cliente. Mas daqui a pouquinho eu vou te ensinar em detalhes. Por favor, depoimento da Rosemary Bevilacqua. Oi, eu sou a Rosemary Bevilacqua, da sucursal Tatuapé, e eu tô aqui para falar que esse curso da Universidade de Sucesso foi demais para mim. O dia que eu voltei para a agência, na segunda-feira, foi mó gás, e eu tenho vendido muito. A forma como eu tenho falado, como eu tenho expressado com os clientes, mudou de forma radical. Eu tenho passado isso para os clientes através de rapport, e foi muito 10 porque a produção que eu consegui fechar nesses 2 dias, na segunda e terça-feira, foi maior do que a produção que eu fechei no mês passado inteirinho. Enfim, eu aconselho assim, todo mundo que puder ter a chance de estar fazendo, é muito 10. Eu tô entre uma das comandutáveis e tô galgando aí, correndo para chegar no topo. E eu sei que eu vou estar chegando lá em Comandatuba no topo. Você viu o que aconteceu? Ela foi para Comandatuba com tudo pago pelo Bradesco e ela, usando o rapport em 2 dias, conseguiu vender mais do que no mês anterior inteirinho. Interessou para você aprender o que é rapport? Sim? Rapport é o seguinte, vamos aprender. Você viu que a Rosemary, em 2 dias, ela vendeu mais do que no mês anterior inteirinho usando o rapport. Pois bem, o que é rapport, professor Rodrigo? Existem 3 tipos de clientes. Vamos a eles. Primeiro tipo de cliente é um cliente que nós chamamos de
visuais. Isso mesmo, um cliente visual. Quem é o cliente visual? É aquele que fala rapidamente, ele se move muito rápido, ele é um cliente que vai para lá e vai para cá, ele faz gestos, ele é um cliente que fala muito rápido, você não consegue acompanhá-lo, ele usa verbos no mostrar, ele fala de verbos no visual, ele fala, olha, você consegue ver o que eu estou falando, você consegue ver, eu quero ver, ele fala de coisa azul, de coisa brilhante, esse é o cliente visual. Você já viu alguém assim falar nessa velocidade? Existe um outro tipo de cliente, que é um cliente que nós chamamos de auditivo, são os clientes auditivos. Quem é o cliente auditivo? O cliente auditivo, ele fala de maneira mais pausada. Ele fala por quê? Porque ele primeiro precisa ouvir em seu cérebro as frases e colocações para depois permitir que elas saiam de sua boca. Enquanto o visual está vendo imagens, ele tenta descrever as imagens, a imagem vem muito rápida e ele fala muito rápido, ele come R, come S, ele não faz concordância verbal direito, ele não está nem aí. Ele primeiro escolhe o melhor vocabulário em seu cérebro e depois ele permite que com a melhor concordância verbal, utilizando as melhores palavras, com todos os R's e S's bem pronunciados, ele permite que elas saiam de sua boca. E existe um outro tipo de cliente. Quem é esse outro tipo de cliente? O sinestésico. O sinestésico. Sinestésicos são aqueles clientes que precisam sentir primeiro, para depois falar. Quando você dá a mão para um sinestésico, sabe o que acontece? Isso. Ele te dá a mão e ele fica segurando. E ele quer abraçar. Às vezes ele te dá as duas mãos. Já aconteceu com você? Porque o sinestésico ele fala mais pausadamente. Tudo bem, o que isso tem a ver com o rapport? Rapport é o seguinte, se o seu cliente for visual, como é que você vai ter que ser com ele? Visual também. Se ele for auditivo, você vai ter que ser auditivo. E se ele tiver um modelo sinestésico, você vai ter que ter um modelo sinestésico. Professor Rodrigo, mas eu não consigo identificar se o meu cliente é visual, auditivo ou sinestésico. Não tem problema, essa é a boa notícia. Eu fiz 200 horas de curso de programação neurolinguística para aprender esse negócio aqui. Eu estudei nos Estados Unidos, em Orlando, na Austrália. Eu fui ter aula com um cara que inventou a PNL, Richard Blunder. Tive pessoalmente com ele. E a boa notícia é que não precisa estudar tudo isso para fazer rapport com o seu cliente. Então, como eu faço rapport com o cliente? Em outras palavras, se você tiver em dúvida, copia o seu cliente. Se o seu cliente estiver falando com você e ele cruzar os braços, o que você faz? Você cruza o braço também. Daqui a pouquinho ele descruza os braços e põe a mão no bolso. Dá um tempinho e faz a mesma coisa. Aí ele coça a cabeça. Vai lá e coça a cabeça também. Professor Rodrigo, ele vai achar que eu sou o sombra, que eu estou copiando ele. Calma. Se você fizer isso de uma maneira pausada, tranquila, ele não vai perceber, nem vai se dar conta. Os melhores profissionais de vendas já copiam os gestos, o tom de voz, a velocidade da fala dos seus clientes. Sabe por que isso é importante? Sabe por que isso é extremamente importante? Porque a pessoa que o seu cliente mais gosta no mundo é dele mesmo. Se você for parecido com ele, ele vai adorar você. Isso é rapport. Rapport significa seja parecido com o seu cliente, o mais parecido possível com ele, e ele vai adorar você. Por isso que eu digo para você, meu amigo aluno, minha amiga aluna, procure sempre fazer rapport. Será que funciona? Pois bem, a Rosemary do Bradesco, em 2 dias, produziu mais do que em 30 dias anteriores e foi viajar para Comandatuba como uma das melhores vendedoras do Brasil. Eu acho que eu respondi. Por que ela não vendia tanto antes? Porque ela era um padrão sinestésico. Chegava um cliente e falava, olha, eu quero saber da minha previdência. E ela falava assim, calma, meu senhor, vamos conversar. E aí ela não vendia. Depois que ela aprendeu que ela tinha que acompanhar primeiro para depois conduzir, o resultado começou a melhorar. Esse é o segredo. Primeiro você acompanha o cliente e depois você conduz. Olha lá, a moça acompanhando, pegando os raios e o senhor levando os raios, conduzindo. É isso que você precisa fazer. Primeiro acompanhar para depois conduzir. Muitos profissionais de vendas, eles tentam conduzir na hora errada. Primeiro eles esquecem de acompanhar. Primeiro eles esquecem de acompanhar a velocidade do cliente. Eles já querem vender logo de cara. Eles já querem conduzir a venda. Eles querem falar sem fazer perguntas. Eles querem falar sobre características, benefícios, sem escutar o cliente. Você precisa acompanhar para depois conduzir. Se um cliente ligar bravo na sua empresa,
E ele vai falar, olha, eu estou muito bravo com você. Você tem que primeiro acompanhar o tom de voz dele para depois conduzir da maneira que você quer, deixando-o calmo. Vamos ver um exemplo errado. Você vai assistir o exemplo agora de um cliente bravo, de um operador de telemarketing. O nosso operador, chamado Aloísio, é um personagem muito legal. Eu tenho certeza que você vai adorá-lo. Aloísio, mostra como os nossos alunos não devem atender um cliente errado. É com você. Olá, senhor Pedroso. Posso ajudá-lo? Eu não sei não, eu estou muito bravo com vocês. É a quinta vez que eu ligo, eu só falo com máquina, a linha cai, eu tenho que explicar a mesma coisa várias vezes. Será que agora, pelo amor de Deus, vai ser a última vez? Calma, meu senhor. Nós vamos tentar resolver todos os seus problemas. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Um cliente bravo, primeiro você acompanha o tom de voz dele e depois você conduz para onde você quer. Vamos ver agora o Aloísio fazendo do jeito certo. Vai lá, Aloísio, mostra como é que faz. Olá, senhor Pedroso. Posso ajudá-lo? Eu não sei não, eu estou muito bravo com vocês. É a quinta vez que eu ligo, eu só falo com a máquina, a linha cai, eu tenho que explicar a mesma coisa várias vezes. Será que agora vai ser a última vez? Senhor Pedroso, o senhor tem toda a razão. Eu consigo entendê-lo e no seu lugar eu também estaria da mesma forma. Uma coisa eu posso prometer. Farei o melhor possível para resolver definitivamente o seu problema. Eu sei que o senhor já descreveu várias vezes. Demorou para ser atendido, ficou preso no nosso atendimento eletrônico, a linha caiu, mas eu garanto estar comprometido em dar o melhor de mim, respeitando o tempo do senhor. Para isso, eu peço que me explique o que está acontecendo e estarei empenhado em arrumar uma solução. É isso aí, Aloísio. Você percebeu que no segundo exemplo, ele começou falando no tom de voz do cliente, ele usou um aliviador de objeção, que é a palavra eu entendo o senhor, eu concordo com o senhor. Isso sempre alivia uma objeção. E aí ele começou a diminuir o tom de voz, a velocidade da fala, para o cliente, nessa vez agora, estar acompanhando junto com ele. Quando um cliente liga bravo e fala, eu estou muito bravo com o senhor, com vocês, e você fala, eu entendo o senhor está com toda a razão, no fundo ele vai pensar assim, até que enfim alguém nessa empresa está se importando por mim. Então cuidado, porque o rapport é extremamente importante num processo de vendas. Vamos dar exemplos agora com o nosso personagem Aloísio, exemplos didáticos para você aprender como você deve fazer e como você não deve fazer com os diferentes tipos de clientes, o perfil obviamente, se ele é visual, auditivo ou sinestésico. Um cliente visual, normalmente ele utiliza verbos no visual. Ele fala, eu quero ver, você pode me mostrar, enquanto o auditivo fala, como isto soa para você? Eu gostaria de ouvir. Já um sinestésico, ele precisa primeiro sentir. Ele fala, olha, eu gostaria de experimentar e dar uma volta nesse carro. Pois bem, vamos aos exemplos. Aloísio vai atender um cliente visual do jeito errado. Dá uma olhada como é que ficou. Alô, bom dia, é o Aloísio da Emagrex 2500 falando? Bom dia, eu acabei de ver uma propaganda na TV sobre esses comprimidos que emagrecimento. Eu vi que tem uma pessoa que emagreceu 5 quilos em 40 dias. Nossa, eu fiquei impressionado. Você pode me dizer quanto custa? Ok, eu vou falar tudo o que é importante para o senhor saber sobre o nosso produto. Primeiro, preciso dizer que ele é um produto natural. Você percebeu? O cliente era um cliente visual e o Aloísio atendeu. Primeiro eu preciso dizer é coisa de auditivo. Precisamos prestar atenção nos verbos dos clientes e na velocidade, o tom de voz da fala deles. Seja numa venda tete a tete ou por telefone. Agora o Aloísio vai te ensinar como é que você atende um cliente do tipo visual. Por favor, vamos lá? Bom dia, Aloísio da Emagrex 2500 falando? Bom dia, eu acabei de ver uma propaganda na TV sobre esses comprimidos para emagrecimento. Eu vi que tem uma pessoa que emagreceu 5 quilos em 40 dias. Nossa, eu fiquei impressionado. Você pode me dizer quanto custa? Claro que sim, eu vou mostrar para o senhor tudo o que o senhor precisa saber sobre o nosso produto. O senhor viu que ele é um produto natural? Ah, sim, eu vi sim. Pois bem, eu tenho certeza que ele será excelente para o senhor. Agora eu vou mostrar o investimento e o benefício que esse produto fará para a diminuição de medidas e redução de peso.
Muito bem, Aloysio, esse foi o jeito certo. O seu cliente vai adorar se você falar na velocidade dele. E se você estiver frente a frente com ele, procura acompanhar os gestos, calme lentamente, de uma maneira natural. À medida que ele for fazendo o gesto, você acompanha. De repente, você muda o seu gesto. Se você, por exemplo, cruzar os braços e esperar um pouquinho o seu cliente cruzar o braço, nossa, agora você está conduzindo e ele está te acompanhando. Essa é a melhor hora de iniciar a sua venda. Vamos agora a um exemplo que o Aloysio vai atender um cliente auditivo do jeito errado. Pode soltar. Bom dia! Bom dia. Por gentileza, eu ouvi dizer que esse é o telefone para a compra de um jogo de facas ninja. É verdade que me falaram que essa faca serve para tudo, corta tudo e não perde o fio nunca? Sim, é verdade. Vou mostrar para o senhor, através de nossos catálogos, as utilizações do nosso conjunto de faca ninja. Ai, ai, ai. Esse é o Aloysio, mostrou para um cliente que era auditivo. Ele quer ouvir. Eu vou dizer para o senhor todos os benefícios da nossa faca ninja. Aloysio, você sabe fazer? Então mostra como é que faz direitinho para um cliente auditivo. Aloysio da Samurai Facas falando, bom dia. Bom dia. Por gentileza, eu ouvi dizer que esse é o telefone para comprar um jogo de facas ninja. É verdade que me falaram que essa faca serve para tudo, cortar tudo e também não perde o fio? Sim, o senhor ouviu corretamente. O senhor quer que eu lhe fale sobre todos os benefícios do nosso jogo de facas ninja? Muito bem, agora ele acertou o tom de voz, a velocidade, o jeitão do cliente. Resumindo é isso, o jeitão do cliente. Pois bem, eu falei do cliente visual, do auditivo, agora vamos falar do modelo de comunicação de um cliente sinestésico, como não deve ser feito. Cliente sinestésico com atendimento errado. Vai lá, Luiz, mostra pra gente. Alô, Aloysio da Rejuntex Companhia falando, bom dia. Bom dia. Meu nome é Marcelo. Eu estava passando os canais de TV quando percebi uma propaganda que me chamou a atenção. Eu senti que deveria ligar. É aí que vende o kit Faça Você Mesmo para pintar os rejuntes dos azulejos? Bom dia, senhor Marcelo. O senhor ligou para o lugar certo. Aqui eu posso ver que o senhor está interessado. Qual é a área que o senhor precisa pintar? Ah, meu Deus do céu, um cliente desse não vai comprar nunca, ele vai desligar o telefone e sair correndo. Mostra pra gente como é que atende um cliente sinestésico do jeito certo, ok, Aloysio? Vai lá. Bom dia, Aloysio da Rejuntex falando. Bom dia. Meu nome é Marcelo. Eu estava passando os canais de TV quando percebi uma propaganda que me chamou a atenção. Eu senti que deveria ligar. É aí que vende o kit Faça Você Mesmo para pintar os rejuntes dos azulejos? Bom dia, senhor Marcelo. É aqui mesmo. Eu percebo que o senhor está interessado em adquirir o kit. Posso lhe fazer uma pergunta? Sim, pode fazer. Qual é a área que o senhor precisa pintar? Muito bem. Meu amigo aluno, minha amiga aluna, você percebeu a diferença espantosa do primeiro e do segundo caso? Quando você acompanha um tom de voz, os gestos, a velocidade da fala do seu cliente, ele vai adorar você inconscientemente. Então lembre-se, rapport acontece antes da tal da primeira impressão. A primeira impressão é que fica, rapport é em milésimos de segundos. O seu cliente olha para você, ele vai julgá-lo. Se você estiver parecido com ele, ele vai te adorar. Agora, se você estiver diferente dele, ele vai procurar comprar do concorrente. É importante eu falar para você que o rapport não precisa ser apenas nos verbos, na velocidade e no tom de voz. O rapport pode acontecer também nas ideias, no jeitão de pensar do cliente. E também você vai ver agora no próximo exemplo que normalmente o profissional de vendas ele tenta conduzir. Se você tentar conduzir e perceber que não é a hora ainda, que o seu cliente não veio com você, o que você faz nesse momento? Imediatamente você para, acompanha de novo e aí você volta a conduzir depois que tiver um outro momento. Vamos ver um exemplo disso que eu estou te falando no filme Pat Adams, em que um médico ele resolve dormir com um cara que é um doido. E aí o doido quer ir fazer xixi.
O médico tenta conduzir, ele fala, vai fazer xixi, mas o doido não quer. Então vamos ver o que aconteceu e ao longo do vídeo eu vou te contando. O momento que ele acompanhou, o momento que ele conduziu. Pode soltar Pat Adams na cena que ele está dormindo com o doido. Exemplo de rapport, sintonia. Rudy, pare. Está perturbando meu ritmo. Vai ficar cego. Por favor. Eu tenho que ir ao banheiro. Então vá. Tá bem ali, a 5 metros. Isso é conduzir. Eu iria, mas Mas o quê? Esquilos? Conte. só tem um agora. Não vai ao banheiro por causa de 1 esquilo? Se eu sair da cama, ele chama os outros. Ah, Rudy. A questão não é essa. São esquilos. Esquilos, Rudy. São uma das criaturas mais doces do planeta. Ah, não. Não são. Na lista de predadores hostis, eles estão lá no finzinho, só ganham de pintinhos e lesmas. O que eles podem querer? Suas bolas? Será? Ah, Rudy. Vamos, eu te levo. Não se mexa. Quê? Não se mexa. Mais um? Está na ponta da cama. Na grade. Cuidado, ele vai pular. Vai começar a acompanhar. Tem mais um! No pé da cama! Ei! Tem um bicho de incêndio! Na porta! Na porta! Olha, tem um ali no banheiro, olha! No banheiro! Ah! É a chuva, Tem um esquilo no teu ombro! Tira de mim! Tira de cima de mim! Olha só, ele está acompanhando. E agora ele vai tentar conduzir. Por embora. Eu acho que pode ir ao banheiro agora, Rudy. Vamos. Não é arriscado. Então, Não quando você tem. ele tenta Isso. acompanhar. Uma bazuca. É. Uma bazuca. Carrega. Ele acompanha novamente. E finalmente ele consegue conduzir o xixi mais difícil da história do planeta. É isso aí. Você percebeu a diferença de acompanhar e conduzir. Você aprendeu rapport, você aprendeu que tem estilos de comunicação diferentes dos clientes. Agora, nós vamos aprender os passos do fechamento. Primeiro passo do fechamento, entenda o seu cliente. Segundo, descubra as objeções. Terceiro, certifique-se de que são as únicas objeções. Quarto, use a pergunta mágica. E quinto, argumente com benefícios. Isso mesmo, eu vou falar de cada passo para você agora, detalhadamente. Vamos então falar do primeiro passo. O primeiro passo é entender a necessidade do seu cliente. Entenda o seu cliente. Como é que a gente faz isso? Primeiro, descobrindo qual o perfil do cliente. Ele é um cliente mais do tipo visual, auditivo ou sinestésico? Qual é a sua real necessidade? Sorria, seja simpático, seja atencioso, olhos nos olhos e saiba ouvir em rapport. O que é ouvir em rapport? Ouvir em rapport significa ouvir concordando com o cliente, mexendo positivamente com a cabeça, sorrindo para ele. Enquanto ele vai falando, vai fazendo assim para ele. Entendo, senhor, concordo. Isso é ouvir em rapport. E como é que você entende a necessidade do cliente? Fazendo perguntas. Pois bem, vamos lá. Entenda a necessidade do seu cliente. Como é que a gente faz isso? Fazendo perguntas. O que é para o senhor a coisa mais importante em nosso produto ou serviço? Além disso, qual é a segunda coisa mais importante? O que o senhor quer dizer especificamente com economia? O que o senhor quer dizer especificamente com conforto? Muito importante, no começo da conversa, você primeiro estabelecer o rapport enquanto você acompanha. No momento que você começa a conduzir para o fechamento, você precisa, meu amigo profissional de vendas, necessita entender urgentemente o que o seu cliente quer.
Como é que você faz isso? Com o poder de quem tem a vara na mão. Você faz isso fazendo perguntas. Vamos para o segundo passo do fechamento em vendas e negociação. Segundo passo, descubra as objeções. Como? Fazendo perguntas. Lembra? Quem faz perguntas tem o controle da conversa, tem o controle da venda na mão. Que tipo de pergunta você pode fazer para descobrir as objeções? Perguntas do tipo, o que te impede? Perguntas do tipo, qual o motivo que o senhor não quer comprar? Perguntas do tipo, qual especificamente é o problema que está impedindo o senhor de adquirir o nosso produto ou serviço? Essas perguntas fazem com que você descubra o motivo pelo qual o seu cliente ainda não quer o produto ou serviço. Não tenha medo das objeções. Elas, na verdade, elas te formam o caminho das pedras para você fazer o fechamento. Muitos vendedores morrem de medo de objeção. Ele morre de medo do não. Quando um cliente fala não, ele fuel e desanima. Não é para desanimar quando o cliente falar não. Quando o cliente disser não para você, ele não está dando um não definitivo. É um não tipo do ainda não, agora não, aqui não. Ele é um não por enquanto. Se você mostrar para ele como ele pode ter as suas necessidades atendidas, ou seja, se você conseguir ajudá-lo a entender como resolver suas objeções, ele vai comprar. É isso que você vai precisar fazer, fazendo isso através dos passos do fechamento. Eu vou te dar alguns exemplos de objeções. Quais são os exemplos de objeções? Vamos lá. O preço do concorrente é mais barato. Você já ouviu isso? Tenho certeza que sim. Ou então quando o cliente fala, eu estou com pouco dinheiro, eu vou pensar, quero um bom desconto, não tomo decisões sem minha mulher. Tudo isso são exemplos de objeções. Quando o seu cliente der uma objeção para você, calma, não fica desesperado. Você precisa gostar das objeções porque elas vão te dizer como vender, o caminho para você vender. Gente, a partir de hoje, quando o cliente der uma objeção, você deve ficar feliz. Se o cliente não tivesse objeção, não precisava de você, não precisava de um profissional de vendas. O seu chefe ele colocaria um telemarketing só para tirar pedido. Concorda comigo? O papel do profissional de vendas é conseguir administrar as objeções. Como é que ele faz isso? Bom, antes de passar para o terceiro passo, eu vou te ensinar uma técnica fabulosa para você administrar a objeção. É uma técnica chamada técnica do refraseamento. Isso mesmo. Quando um cliente der uma objeção, você deve refrasear a objeção dele. Por exemplo, o que consiste a técnica do refraseamento? Consiste em repetir as mesmas palavras que foram ditas pelo cliente antes mesmo de argumentar. É isso mesmo. Se o cliente falar para você que o produto está caro, você deve falar para ele, está caro é a única coisa que impede o senhor? Se ele falar que o preço está alto, você deve falar, preço alto é o que impede o senhor? Se ele disser assim, eu não tomo decisões sem minha mulher, você não deve falar para ele, eu entendo, o senhor não toma decisões sem sua esposa. Ele não falou esposa, ele usou o termo mulher. Por que isso? Porque em programação neurolinguística, ou seja, quando nós falamos do cérebro, da maneira dele pensar, nós entendemos o seguinte, que cada palavra cria uma imagem na cabeça do seu cliente. Quer ver um exemplo, meu amigo aluno, minha amiga aluna? Se eu falar para você agora a palavra abacaxi, o que você vai pensar? Talvez você pense numa fruta do abacaxi. Talvez uma outra pessoa possa pensar num problema. Talvez uma outra pessoa possa pensar no azedo do abacaxi. Outra pessoa pode pensar num pepino. E de que abacaxi que o seu cliente estava falando? Você não sabe que abacaxi que ele estava falando. Talvez ele estivesse falando de um suco de abacaxi. E se você quiser dar uma que tem um vocabulário amplo e rebuscado, essa é a pior coisa que um profissional de vendas pode fazer no fechamento da venda. Você deve copiar exatamente a mesma palavra do cliente. Se ele falar, eu não quero comprar o produto por causa do abacaxi. Entendo, o senhor não quer por causa do pepino? Não! O senhor não quer por causa daquele azedo? Não! O senhor não quer por causa do problema? Não! O que você deve fazer? Eu entendo, o senhor não quer por causa do abacaxi? E ele vai falar, até que enfim alguém me entendeu. Ele estava falando de suco de abacaxi. Ele estava falando da coroa do abacaxi. Não importa, você não pode correr o risco. Você, como um profissional de vendas, não pode correr o risco de falar diferente para o seu cliente. Deve repetir usando o refraseamento. E aí, você vai para o terceiro passo. Qual é o terceiro passo das técnicas de vendas? Certifique-se de que são
as únicas objeções. Como? Fazendo perguntas. Que tipo de pergunta você vai fazer? Você vai perguntar, essa é a única coisa que te impede? Ou, por exemplo, você vai perguntar, além disso, tem mais alguma coisa? Professor Rodrigo, por que eu devo fazer essas perguntas? Muitos profissionais se enganam. Quando um cliente dá uma objeção, sabe o que ele faz? Ele tenta já resolver o problema na hora. Olha só, eu vou te ensinar agora a tirar o zagueiro da frente e chutar para o gol, com gol livre. Te interessa isso? Se um processo de vendas fosse o futebol, o gol seria a venda e o zagueiro seria a objeção. Eu não vou te ensinar a chutar para o gol. Isso você faz melhor do que eu. Cada um que está me assistindo vende um produto ou um serviço diferente e você é especialista na sua área. O que eu vou ensiná-lo é chutar para o gol livre. O que você precisa fazer para chutar para o gol livre? Antes de combater a objeção, tenha certeza de que ela é a última, de que ela é a única. Porque senão, você dá um show de argumentação. Por exemplo, você mostra para o seu cliente que não é tão caro assim. Você mostra para o seu cliente que dá para parcelar. E você até convence. Você combate a objeção dele. E de repente, ele vem com outra objeção. Ele vira para você e fala, realmente dá para eu pagar, está dentro das minhas condições. Mas sabe o que é? Eu não tomo decisão sem minha mulher. E ela não está aqui, você volta outro dia, que daí talvez eu compre. E lá se foi a sua venda. Você desgasta o processo de vendas. Por isso, pode colocar na tela de novo, eu quero repetir. Você deve perguntar para o cliente, essa é a única coisa que te impede? Além disso, tem mais alguma coisa? Porque se ele falar para você, tem mais alguma coisa? Você pergunta para ele, o que mais? Olha, o preço está caro e eu não tomo decisões sem minha mulher. Você repete o terceiro passo. Pergunta, o preço estar caro e não tomar decisões sem sua mulher são as duas únicas coisas que impedem o senhor? Ou além dessas duas tem mais alguma coisa? Calma, tenha calma. Não queira combater a objeção cedo demais, porque senão você vai chutar a bola em cima do zagueiro. Antes de combater a objeção, espere ele falar. Não, é só isso. São só essas duas coisas. Aí você comemora. Yes! Não na frente dele, é claro. Você faz isso lá dentro do seu coração. Porque ele acabou de dizer para você as duas únicas objeções que te impedem, que o impedem de comprar o seu produto ou serviço. Agora você sabe quem são os zagueiros. Agora você sabe onde eles estão. O que você precisa fazer agora? Tirá-los da sua frente. Esse é o quarto passo. Uma vez que você se certificou como você combate a objeção, como você descobre a objeção e se certificou que são as únicas objeções, que não tem mais, aí você passa para o quarto passo e depois você vai combater as objeções argumentando com benefícios. Olha, eu vou falar uma coisa importante. Certifique-se que são as únicas e as últimas objeções antes de passar. Pergunta para o cliente, além de estar caro, além de não tomar decisões sem a sua esposa, tem mais alguma coisa que lhe impede? Se ele falar que sim, ele fala, tem, eu não tenho dinheiro no momento. Você repete tudo. Além de não ter dinheiro no momento, de não tomar decisões sem sua esposa e achar caro, tem mais alguma coisa que te impede? Tudo isso como um amigo, em rapport, como um consultor. Não tenta combater a objeção cedo demais. Muitos profissionais de vendas cometem esse erro gravíssimo. Daí ele fala assim, não, são só essas três coisas. Ótimo! Você sabe que são 3 zagueiros, tem nome cada zagueiro, você sabe onde eles estão, agora tira da frente e chuta para o gol. Como é que tira da frente? Com um quarto passo chamado acordo condicional. Faça a pergunta mágica. Se nós dois juntos encontrarmos uma solução com a qual o senhor concorde, é claro, estaria interessado em adquirir o nosso produto, em comprar o nosso serviço? Eu vou repetir o acordo condicional. Preste muita atenção no tom de voz. Tem 2 palavras sublinhadas ali. Elas são importantes. Na tela de novo. Se nós dois juntos. Por que nós dois juntos e não se eu encontrar uma solução? Porque quando você fala para o seu cliente nós dois juntos, você está dizendo para ele que é você e ele, em rapport, os dois juntinhos. Você não está falando sozinho. Você não está falando que você está empurrando uma solução para ele. Você pode até amenizar dizendo, olha, eu não sei se tem solução, mas se nós dois juntos encontrarmos uma solução com a qual o senhor concorde, é claro, estaria interessado? E meus amigos alunos, essa pergunta só existe uma resposta, por isso que ela é mágica. Sabe qual é a resposta? Sim. Por que a única resposta dessa pergunta é sim?
Volta lá na tela e vamos analisar. Se nós dois juntos encontrarmos uma solução com a qual o senhor concorde, a senhora concorde, se ele concordar com a solução, é óbvio que a resposta vai ser sim. Eu vou falar essa questão de uma outra maneira, mais exagerada, para você entender o tom de voz. Meu amigo cliente, a única coisa que lhe impede é o preço alto? Sim. Além disso, tem mais alguma coisa? Não. Se nós dois juntos encontrarmos uma forma de pagamento do preço alto, eu estou refraseando, que esteja dentro do bolso do senhor, é claro, mas uma solução da qual o senhor concorde, somente na hipótese remota da sua concordância. Apenas em último caso o senhor concordar com a solução. Eu estou exagerando, para você aprender. Somente nesse caso de o senhor estar de acordo, o senhor estaria então interessado em comprar? E ele vai falar, bom, se tiver dentro de uma forma de pagamento que eu possa adquirir o produto, eu quero comprar. Nos meus seminários, nos meus cursos presenciais, eu sempre chamo nesse momento um voluntário e falo que eu estou vendendo um caminhão de baratas. A plateia olha com um olho desse tamanho e eu pergunto se ele quer comprar. É óbvio, ele me dá uma resposta não, enfática. E eu faço o segundo passo. Descubro a objeção. Por que não? Inevitavelmente eles me falam que as baratas são nojentas. Eu refraseio. Ser nojento é a única coisa que te impede? Além disso, tem mais alguma coisa? Vamos supor que ele diga não. Eu uso a pergunta mágica. Se nós dois juntos encontrarmos uma solução com a qual o senhor concorde, é claro, estaria interessado em adquirir o meu caminhão de baratas? Eu digo assim, se nós dois juntos encontrarmos uma maneira para solucionar essa questão da barata ser nojenta, talvez o senhor nem chegue perto delas, mas que o senhor esteja de acordo, estaria interessado em comprar? Inevitavelmente ele responde sim, e a plateia solta um aplauso. Por quê? Eu estou falando de caminhão de baratas vivas, eu não estou falando do seu produto ou do seu serviço, que é muito mais fácil de vender. Essa pergunta é poderosa, utilize-a no seu dia a dia e você vai perceber a diferença. Por último, agora ficou fácil. Agora você já sabe as objeções, conheceu os zagueiros, os jogadores de defesa do seu cliente, sabe onde eles estão, tirou da frente, agora tem você e o goleiro. Meu amigo, chutar para o gol é com você. Você tem treinamento específico para isso. Eu vim te ensinar a tirar o zagueiro da frente e chutar para o gol livre. Esse chutar para o gol é o quinto passo. Argumente com benefícios. Exemplos de benefícios. Nós temos o melhor custo-benefício do mercado. Conseguimos unir preço e qualidade num único produto. Se você é um vendedor de automóveis, você vai falar, nossos carros são econômicos, temos baixa manutenção, um design moderno e arrojado. É isso aí. Esses são os 5 passos do fechamento em vendas. Então, só para a gente recapitular, quais são eles? Primeiro, identifique a necessidade do cliente. Segundo, descubra a objeção. Terceiro, faça com que essas objeções sejam as únicas, refraseando. Quarto, use a pergunta mágica. Se nós dois juntos encontrarmos uma solução com a qual o senhor concorde, estaria interessado em falar a respeito da compra? E quinto, agora sim você vai fazer aquilo que normalmente faz na hora errada. É argumentar as objeções. O que eu te ensinei é argumentar as objeções na hora certa, depois de ter a certeza que não tem mais nenhuma. Para não correr o risco do seu cliente, quando você der um show de argumentação, ele falar, mas sabe o que é? Eu não tinha pensado, mas tem outro problema. E lá se vai a sua venda. Aloysio vai mostrar para nós agora um exemplo clássico de como nós usaremos os 5 passos do fechamento no dia a dia. Aloysio, num exemplo de um atendimento telefônico, mostra para os nossos alunos como nós podemos usar esses 5 poderosos passos para o fechamento em vendas e negociação. É com você agora. Aloysio da Inglês Fluente falando? Bom dia, por gentileza, gostaria de saber qual é o valor do curso de inglês? Bom dia, claro, pois não. Qual é o seu nome? Meu nome é Sérgio. Senhor Sérgio, por qual motivo o senhor pretende fazer o nosso curso? É pessoal ou profissional? É para que eu possa melhorar minha carreira na empresa, eu quero ser promovido. Muito bem, parabéns por estar querendo melhorar. E respondendo à sua pergunta, o valor completo do curso é de R$1.000. O senhor prefere pagar à vista ou em 2 parcelas sem juros? Não, espera um momento, tá muito caro. Ô, senhor Sérgio, eu entendo, seu Sérgio. A única coisa que lhe impede é o curso estar caro para o senhor ou tem mais alguma coisa? Sim, além disso eu queria fazer com a minha esposa, pois ela também quer uma promoção no trabalho, mas não tomo decisões sem ela. Entendo.
Portanto, as duas únicas objeções que lhe impedem de matricular-se hoje são o curso estar caro e não tomar decisões sem a sua esposa. Ou além disso tem mais alguma coisa? Não, são apenas essas duas mesmo. Sr. Sérgio, se nós dois juntos encontrarmos uma forma de pagamento adequada e uma solução sobre a questão da sua esposa, que o senhor concorde, é claro, o senhor estaria interessado no curso? Claro, se encontrarmos uma solução que eu concorde, eu faço a matrícula. Sr. Sérgio, sobre os valores, para 2 matrículas posso fazer uma excelente forma de pagamento, de 2 vezes para 8 parcelinhas de 250. Assim fica dentro do seu orçamento. Ao invés de 2 parcelas de 500 para um curso, o senhor paga 8 parcelinhas de 250 para 2 cursos, o do senhor e da sua esposa. Em relação aos valores, essa é uma forma viável para o senhor? Sim, ótimo, assim fica bem. Só falta falar com a minha esposa. Sr. Sérgio, eu posso fazer-lhe uma pergunta? Sim, pois não. Alguma vez o senhor deu um presente surpresa para sua esposa sem consultá-la primeiro? Claro, faço isso sempre no aniversário dela. E o que o senhor acha de fazer uma surpresa para ela? O senhor me disse que ela também quer ser promovida. Então me parece natural que ela irá ficar muito feliz ganhando um presente surpresa, o curso de inglês. O senhor concorda comigo? Sim, faz sentido. Então está ótimo. Parabéns por tomar uma decisão importante para a sua carreira profissional. O senhor prefere pagar em 8 cheques ou dividir no cartão de crédito? Vocês têm cartão Visa? Sim, o senhor pode me passar o número? Muito bem, o Aloysio deu um show de vendas agora para nós. Você percebeu como uma condução com os 5 passos do fechamento é uma condução natural? Você não vira um vendedor do modelo antigo de empurrar uma venda. Você se torna um consultor, um amigo do seu cliente. Isso feito em rapport é extremamente poderoso. Pode fazer maravilhas para suas vendas e para suas negociações. Eu recomendo que você utilize urgentemente os 5 passos. Descubra a necessidade, descubra a objeção, faça o refraseamento, faça com que a objeção seja única. Antes de argumentar, utilize o acordo condicional e somente no final você traga os benefícios e argumenta com o cliente. Aí sim, a forma de fechar se torna muito mais fácil, tranquila, em rapport. Parece até que o seu cliente é que comprou e não você que vendeu. Pratique porque vale a pena. Nós vamos aprender então os 5 diferentes tipos de clientes. Os 5 diferentes tipos de clientes são clientes que têm perfis diferentes nas maneiras de atuar. Talvez você faça uma pergunta, mas professor Rodrigo, o senhor já não falou dos 3 tipos de clientes, visual, auditivo, sinestésico? Não confunda. Quaisquer desses 5 tipos de clientes que eu vou te mostrar agora, eles podem ser ou visuais, ou auditivo, ou sinestésico. Visual, auditivo ou sinestésico é a maneira de se comunicar. Se ele fala muito rápido, de uma maneira lenta ou de uma maneira muito devagar. Agora, os 5 tipos de clientes têm a ver com personalidade, a personalidade da compra desse cliente. O primeiro tipo de cliente é um cliente que nós chamamos de leão. O cliente leão. O cliente leão tem dinheiro e tem status. Esse cliente não espera promoções e liquidação. É um cliente bem-sucedido. Ele compra por emoção o que ele quer. Esse cliente, ele está disposto a pagar pela qualidade. Ele é um cliente que gosta de produtos finos, caros e importados. No entanto, quem decide é a leoa. O cliente do tipo leão é daquele que diz a seguinte frase: eu não tomo decisões sem a minha mulher. Pois bem, esse cliente leão é um cliente normalmente bem-sucedido, é uma pessoa que tem dinheiro, é bem-sucedida financeiramente, toma decisões emocionais, mas para manter o relacionamento, ele nunca toma decisões sem a esposa. Obviamente que tem a cliente leoa que não toma decisões sem o maridão, o leão. Esses clientes são mais raros, são aqueles clientes que é muito fácil vender. Por exemplo, você é um vendedor de sapatos, ele vai chegar lá e já vai saber o sapato que ele quer. Nem pergunta do preço. Por favor, o senhor pode pegar aquele sapato no número 42, é o que eu quero, eu já conheço a loja, embrulha e vai embora. Então o cliente leão normalmente para os vendedores são os clientes que eles mais gostam, mas infelizmente não são a maioria. Vamos ver um exemplo de fechamento com o Aloysio, com um cliente do tipo leão. Aloysio, mostra pra gente um fechamento com um cliente desse tipo. Treinamentos empresariais, Aloysio, bom dia! Bom
dia, por gentileza. Eu gostaria de saber qual a data do próximo treinamento corporativo. Claro, pois não. É no próximo dia 10. Qual é o nome do senhor? Meu nome é Leôncio Sauro. Senhor Leôncio, por qual motivo o senhor pretende participar do treinamento? Pessoal ou profissional? É para a equipe da minha empresa. São 5 pessoas apenas. Olha, eu já sei o valor do investimento. O dinheiro não é problema, viu? Espera só um momentinho. O quê? Hã? O que, amor? Sei. Peraí. Como é mesmo o seu nome? Aloísio, senhor. Em que eu posso ajudá-lo? Aloísio, você vai dar um desconto para grupo? Sinto muito, senhor. O desconto é apenas para grupos acima de 10 pessoas. A única questão que poderia impedir sua empresa de ser treinada é o desconto? Não, na verdade, é que aquela hora minha mulher estava na sala e disse que eu deveria pedir um desconto, entendeu? Entendo, senhor Leôncio. Não precisa de desconto, não. O que eu quero fazer é uma reserva para o grupo. O senhor vai pagar com cartão Visa ou Mastercard? Não. É apenas uma reserva. Obrigado. Mas qual é o motivo que impede o senhor de garantir as vagas? Sabe o que é, Luiz? Eu não tomo decisões sem minha esposa e ela acabou de sair da sala. Senhor Leôncio, além de não tomar decisões sem a sua esposa, existe mais alguma coisa que o impeça de não perder o evento? Não, apenas a decisão de minha mulher. Senhor Leôncio, se nós encontrarmos uma maneira que sua esposa aceite e que o senhor esteja de acordo, é claro, posso emitir os ingressos? Sim, se eu estiver de acordo, sim. O senhor já deu algum presente para sua esposa sem que ela soubesse? Sim, em todas as datas festivas eu dou presente de surpresa. Então, senhor Leôncio, que tal o senhor adquirir mais um ingresso e fazer uma surpresa para ela? Assim, o senhor estaria em um evento profissional, sem deixar o lado pessoal que é tão importante em nossas vidas. Concorda? Faz sentido, viu? Você me convenceu, rapaz. Eu vou querer então 6 ingressos e vou pagar no Visa. Muito bem, Aloísio. Fez um atendimento usando os 5 passos do fechamento. Não sei se você percebeu que ele logo ao se apresentar, ele disse o nome da empresa e disse seu nome sorrindo. Isso é muito importante se você trabalha com telefone. Agora vamos falar do segundo tipo de cliente, a segunda personalidade, é o leopardo. O cliente leopardo é assim, ele quer ser um leão, mas não é. É aquele cliente que compra por impulso sem pensar como vai pagar. Ele quer status, mas não tem dinheiro. Ele usa o relógio Rolex falsificado. Olha lá, marcas falsificadas para parecer um leão. Ele usa terno Armani falsificado. Montblanc que ele comprou no camelô. Ele compra o que não precisa com dinheiro que não tem para agradar quem ele não gosta. Esse é o cliente do tipo leopardo. Preocupo-me com a minha imagem e com o que os outros vão pensar. Aloísio, agora faça aí um exemplo para nós, por gentileza, de um atendimento de um cliente tipo leopardo. Treinamentos empresariais, Aloísio, bom dia! Bom dia, por gentileza, gostaria de saber qual o valor do próximo curso de vocês? Claro, pois não. Qual é o nome do senhor? Meu nome é Léo, Leopardi. Senhor Léo, por qual motivo o senhor pretende participar do curso? É motivo pessoal ou profissional? É pessoal mesmo. Eu adoro treinamentos como esses. Eu sempre vou em todos. Nossa, que bom! O senhor deseja quantos ingressos? É para 2 pessoas. Quanto custa, hein, moço? 2 ingressos são R$120. O senhor prefere pagar à vista ou em 2 vezes sem juros? Nossa, está caro. Quer dizer, não que eu não tenha dinheiro, mas imaginei que seria mais acessível. Olha, seu Pardi, a única coisa que lhe impede de participar do nosso curso é não estar acessível como o senhor imaginou? Sim, só isso. Se nós encontrarmos uma forma acessível de pagamento dentro do seu orçamento, que o senhor concorde, é claro, poderia fazer a sua inscrição? Sim, claro, se você facilitar. Olha, eu não sei se eu posso conseguir, mas se eu conseguir com o meu supervisor, ao invés de 2 de 60, 4 parcelinhas de 30, eu posso emitir o seu ingresso? 4 de 30? Aí eu fecho. O senhor pode aguardar um minutinho só, seu Léo. Ok. Chefe, Pois não? eu estou com um cliente aqui na linha e eu preciso fazer o seguinte. Ao invés de 2 parcelas de 60, eu queria parcelar para ele de 4 de 30. Eu posso fazer isso, chefe? Tudo bem, Aloysio. Pode fechar a venda. Obrigado, chefe. Senhor Léo, eu tenho uma excelente notícia para o senhor. Oba! Eu consegui.
Qual é o nome completo dos seus participantes? Muito bem, Aloísio. Que bom que você está nos ensinando aqui os 5 passos do fechamento e como tratar com o cliente leopardo. O terceiro tipo de um cliente é um cliente interessante. Talvez você já tenha lidado muito com ele. É um cliente que chamamos de tamanduá. Por que cliente tamanduá? Vamos lá. Ele é um cliente detalhista, é um pesquisador ativo, ele cheira tudo, ele nunca compra por impulso. Ele é um cliente que ele é desconfiado demais, está sempre com o pé atrás. Ele é um cliente que ele compara sempre a melhor opção e está sempre disposto a pagar por qualidade. Esse é o ponto positivo dele. Ele entende que se o preço e a qualidade, no mínimo de 2 opções, valer a pena e a mais cara tiver o melhor benefício, ele até que toma essa decisão. Mas ele sempre compara preço e qualidade de no mínimo 2 opções antes de tomar uma decisão. Vamos ver uma forma de fechamento de vendas com tudo que a gente aprendeu aqui no curso para um cliente do tipo tamanduá. Vamos lá, Luísio, mostra pra gente. Dos empresariais, Aloísio, bom dia! Bom dia, por gentileza, gostaria de saber quanto custa o treinamento corporativo? Claro, pois não. Qual é o nome da senhora? Meu nome é Deca, Confia da Silva. Senhora Deconfia, por qual motivo a senhora pretende participar do treinamento corporativo? Pessoal ou profissional? O motivo não importa, quero saber quanto custa. O valor de cada ingresso é de R$60. A senhora vai acompanhada? Nossa, eu vi um evento igualzinho ao seu da concorrência por R$55. Entendo. E parabenizo a senhora por pesquisar. Se eu fosse a senhora, eu faria o mesmo. A única questão que está impedindo a senhora de assistir o nosso treinamento é o valor do concorrente ou tem mais alguma coisa, a senhora Deconfia? Não, apenas o valor. Os conferencistas do seu evento me pareceu até melhores. Dona Deca, se nós encontrarmos uma solução para que a senhora assista os melhores conferencistas, com a qual a senhora concorde, é claro, a senhora estaria disposta a fazer a inscrição conosco? Sim, se eu concordar? A senhora me disse que o valor era a única questão. Então eu pergunto, o valor em relação ao preço de venda ou a quanto vale o curso? Como assim? A senhora mesmo me disse que nossos conferencistas são os melhores e valem mais. A senhora estaria disposta a pagar apenas R$5 a mais e ter certeza de que não vai perder seu tempo, além de aprender muito mais? Faz sentido? Sim, faz sentido, você tem razão. Às vezes o barato sai caro. Muito bem, o Aloísio acabou de fazer uma venda para uma cliente difícil. Normalmente os clientes do tipo tamanduá são os mais difíceis que tem, porque eles pesquisam demais, eles são desconfiados, eles são clientes que são muito pesquisadores, eles querem saber o preço do concorrente, eles sabem de tudo, eles nunca tomam uma decisão por impulso. Então é um cliente um pouco mais difícil. Porém, o cliente tamanduá, ele não paga só o mais barato. Se ele entender que o seu produto ou o seu serviço tem benefício e vale a pena, aí ele vai estar disposto a comprar de você. Agora, tem um quarto tipo de cliente que nós chamamos de cliente tartaruga. Isso mesmo, o cliente tartaruga, ele é um cliente difícil, por quê? Porque ele demora a decidir, ele é um cliente normalmente lento, ele fica em cima do muro para tomar uma decisão, ele precisa de uma opinião alheia para comprar antes de decidir. Ele é meio sinestésico, primeiro precisa sentir para depois tomar uma decisão se compra ou se não compra. Normalmente, ele ainda não tem a resposta, ele vive sempre procrastinando. O cliente do tipo tartaruga precisa de ajuda. Se você identificar num processo de vendas que tem um cliente tartaruga na sua frente, você vai ter que conduzir um pouquinho mais do que acompanhar. Você vai ter que ajudá-lo a tomar uma decisão. Às vezes, o profissional de vendas, depois que já está em rapport, ele vira e dá a decisão para o cliente para poder ajudá-lo a comprar, a fechar a venda. Esse é o cliente tartaruga. Vamos ver um exemplo de um fechamento com o Aloísio, com um cliente do tipo tartaruga. Vamos lá, Aloísio, é com você. Treinamentos empresariais, Aloísio, bom dia! Bom dia, por gentileza, gostaria de saber qual a data do evento? Claro, pois não. Com quem eu falo? Meu nome é Thalia Todd Demais da Silva. Senhora talentosa demais, por qual motivo a senhora pretende participar do nosso evento? Pessoal ou profissional? Ainda não sei se eu vou ou se eu não vou. Quando vai ser? No próximo dia 10. A senhora pretende ir sozinha ou acompanhada? Ainda não sei, estou indecisa.
O que está faltando para a senhora participar com a gente desse grande evento tão importante? Pode ser que caia no dia da minha prova na faculdade, estou em dúvida. Senhora Talen, a única coisa que lhe impede de participar do nosso evento é a preocupação com ser o mesmo dia da sua prova ou tem outro motivo que poderia impedi-la? Não apenas isso. Se nós dois juntos encontrarmos uma solução para que a senhora não perca nem o evento e nem a prova, que a senhora concorde, é claro, poderia fazer a sua inscrição? Sim, mas se cair no mesmo dia? Qual é a faculdade que a senhora faz? Faço administração na FUTS. Senhora Talen, eu tenho um amigo que estuda na FUTS e posso garantir para a senhora que existe uma prova substituta. Se a data for a mesma, a senhora pode fazer a prova depois. E assim, não perde a prova e nem o evento. O que acha? A senhora vai sozinha ou acompanhada? Não, apenas eu mesma. Muito bem, Aloísio. Você viu como a cliente tartaruga é uma cliente indecisa, precisa de ajuda. Normalmente ela também não sabe se vai, se não vai. E o Aloísio conseguiu conduzir muito bem, usando todas as técnicas e ferramentas que nós estamos aprendendo nesse curso. Refraseamento, técnica de rapport, enfim, tudo que você está aprendendo. Eu recomendo que você use, pratique, faça valer a pena esse investimento que você fez em você mesmo. Agora, nós temos um último tipo de cliente. Esse cliente eu tenho certeza que você conhece. É um cliente chamado piranha, isso mesmo. Por que piranha? Porque esse cliente gosta sempre de dar uma mordidinha, ele gosta do jogo eu ganho e o vendedor perde. O cliente precisa dar uma mordidinha de algum jeito. Ele sempre quer um desconto. Só compra se obtiver um desconto. Ou se ele ganhar alguma coisa extra. Ele precisa sentir que está levando vantagem. Esse é o cliente do tipo piranha. Lembra que eu falei para você que quando eu fui comprar o curso de planejamento estratégico, a primeira coisa que eu fiz foi saber quanto que eu ia ganhar de desconto? Eu dei uma de cliente piranha ali naquele momento. Cliente piranha está o tempo todo pedindo um desconto. Se você não pode dar desconto para ele, se você não tem margem de negociação, o que eu teoricamente acho um erro de alguns empresários, não dar nenhuma margem para o seu profissional de vendas negociar, todo profissional de vendas deve ter uma margem de negociação. Porque eu vou te falar, um cliente piranha, ele quer um desconto. Se não der desconto, ele vai comprar do concorrente. Às vezes, ele é diferente do cliente tamanduá. O tamanduá, ele pesquisa preço e qualidade. Às vezes ele até paga mais caro, desde que ele tenha certeza que tem qualidade. Já o piranha não. Cliente piranha só quer comprar o mais barato. Então, por isso, um profissional de vendas deve ter uma margem. Quando você está diante de um cliente como esse, você precisa ter muito tato, muita tranquilidade, bloquear as objeções e trabalhar. Talvez você fale assim para mim, mas Rodrigo, eu não posso dar desconto na minha empresa. Pois bem, então nesse caso, você precisa dar algo extra para ele. Vamos supor que você trabalhe com vendas de passagens aéreas ou vendas de passagens de ônibus, que você trabalhe com preços tabelados e encontra um cliente piranha. Se esse cliente pedir para você um desconto e você não puder dar, você precisa ter alguma coisa extra para dar para ele. Seja uma revista de promoção, algo que ele sinta que ele está levando vantagem em relação aos outros. Um lugar numa poltrona mais gostosa, numa poltrona que é muito solicitada. Alguma coisa você precisa ter para poder fechar uma venda com um cliente do tipo piranha. Vamos ver como é que efetua agora com a Aloísio um tipo de venda para um cliente piranha. Vamos lá, Aloísio! Treinamentos empresariais, Aloísio, bom dia. Bom dia, por favor, qual o valor do próximo treinamento? Claro, pois não. Qual é o nome do senhor? Meu nome é Piranha Mordida da Silva. Senhor Mordida, por qual motivo o senhor pretende participar do nosso próximo treinamento? É pessoal ou profissional? É profissional, são 10 ingressos para a minha empresa, para uma equipe. Quanto custa, hein? O valor de cada ingresso é de R$60 por pessoa. Para 10 pessoas, o total ficará em R$600. O senhor vai pagar à vista ou em 2 vezes? Nossa, um absurdo, o valor está muito alto. Entendo. Posso fazer-lhe uma pergunta? Por favor. Senhor Piranha, a única questão que poderia impedi-lo de levar toda a sua equipe e ter um resultado fabuloso com esse treinamento é o valor estar alto para o senhor? Sim, se você me der um desconto. Se nós encontrarmos uma solução para essa questão com a qual o senhor esteja de acordo, é claro, apenas com a sua concordância, eu posso escrever a sua equipe? Sim, se você me der um desconto. Senhor Piranha Mordida,
eu vou fazer melhor. Além de dar o desconto de R$60, ou seja, o senhor pagará 9 e levará 10 pessoas. Ainda irei colocá-los numa área VIP para um melhor aproveitamento do treinamento. Assim fica bom para o senhor? Sim, assim fica ótimo, adorei. Então, o senhor vai pagar à vista ou em 2 vezes sem juros? Eu prefiro em 2 vezes no cartão. Muito bem, Aloysio. Obrigado pela sua participação extremamente didática para que os nossos alunos possam aprender aquilo que foi ensinado na aula de hoje. Hoje você aprendeu, olha quanta coisa, as 3 leis de vendas: escassez, reciprocidade, contraste. Hoje você aprendeu a importância do rapport, que tem 3 tipos de maneiras de se comunicar: visual, auditiva e sinestésica. Você aprendeu também hoje o poder das perguntas. Quem tem pergunta conduz, quem responde é conduzido. Você aprendeu o poder da pergunta ou, 2 opções das quais as 2 interessam para você. Você também aprendeu hoje os 5 passos para o fechamento em vendas: descobrir a necessidade, descobrir a objeção, bloquear a objeção, fazer com que ela seja a última, acordo condicional e, por fim, argumentar com os benefícios. E você aprendeu que temos 5 tipos de clientes diferentes e precisamos abordá-los de maneiras diferentes para efetuar a nossa venda. Você aprendeu muita coisa e eu espero que você pratique e utilize todas as ferramentas e técnicas de vendas e negociação.